Queremos aqui renovar os votos de muito boa noite, estimado ouvinte. Já estamos no habitual espaço de entrevista e hoje vamos olhar para uma figura da comunicação e também das letras, porque o escritor e comunicólogo Bento dos Santos afirma-se como uma voz multifacetada na literatura contemporânea, com obras que atravessam os domínios da ficção, comunicação, marketing e cidadania. Os seus livros encontram-se reconhecimento Os seus livros encontram reconhecimento no mercado da União Europeia, estando registrados na Biblioteca Nacional Portuguesa, o que reforça assim a sua projeção internacional. A sua mais recente obra, A Vida do Zero ao Topo, publicada em setembro do ano passado, apresenta uma narrativa dinâmica e envolvente que explora a extensão e a queda de diferentes personalidades num enredo marcado por aventura, humor, crime e também conspiração. No mesmo ano, o autor lançou Como Vender o Pior Produto ou Pior Serviço do Mundo, uma obra voltada para a comunicação e marketing, onde apresenta técnicas práticas e estratégias eficazes para alcançar o sucesso nas vendas. Bento dos Santos possui ainda outras obras como Quais são as suas escolhas de vida, O Rosto do Crime, Comunicação e Opinião Pública, bem como Pensar Social e Exercer Cidadania. Que analisa problemáticas sociais e também propõe soluções práticas. O Dr. Bento dos Santos é o meu convidado de hoje. Muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Manuel Augusto. Boa noite aos ouvintes da Rádio LAC. Boa noite, Angola. Boa noite, Luanda. Boa noite a todos que têm o gosto de poder estar junto desta rádio que, como sempre, faz um grande papel de estar e disponibilizar conhecimento para aqueles que prezam o bem maior que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento pessoal. E muito obrigado pela nossa presença aqui e também pelo facto de poderem nos ouvir. Muito bem, nós é que agradecemos, já estávamos com muitas saudades, começámos a fazer esse exercício há muitos anos, estivemos um pouco ausentes e agora de volta com duas novas obras. Para quem não conhece, quem é Bento dos Santos enquanto escritor e também comunicólogo? Bem, Bento dos Santos é um escritor, é uma pessoa com inclinação para o mundo acadêmico, com muita dedicação, se é que se pode assim dizer, ao campo da literatura, ao campo da pesquisa, à busca do conhecimento, à projeção do próprio conhecimento, porque, Manuel Augusto, nós nesse momento estamos aqui a falar, imaginas que tenhas por baixo da cadeira onde te encontras sentado algo de muito valor, mas que tu não saibas. Vamos supor que no interior desta cadeira onde estás sentado tenha pepitas de ouro, tenha pedras de diamante e assim por diante, mas tu não saibas. E tu tens a necessidade de dinheiro, de algo de valor. Enquanto não saberes que no interior da cadeira que te encontras sentado tem estes materiais ou estes recursos que podem resolver essa necessidade que tu tens, tu vais continuar à procura. E isto é uma metáfora, uma apologia que eu faço em relação a nós mesmos, ao nosso cérebro. Nós, seres humanos, temos o nosso cérebro que tem a capacidade de produzir N soluções para as dificuldades, tem a capacidade de produzir N conhecimentos que podem transformar a nossa própria realidade. Então, Bento dos Santos, como escritor e comunicólogo, é esta pessoa que tenta descobrir o que nós podemos fazer para nós mesmos, sempre para o bem da maioria, nesse caso, da própria sociedade, da comunidade, das pessoas que se envolvem conosco. Muito bem, nós vamos falar dos novos livros. Sabemos que o Dr. Bento dos Santos tem outros livros que já foram publicados, com destaque aqui para quais são as suas escolhas de vida e também O Rosto do Crime. Mas gostava de olhar para esta nova obra, A Vida do Zero ao Topo. O que é que lhe motivou a escrever esta belíssima obra? Manuel Augusto, primeiro quero agradecer a todos que já leram o livro O Rosto do Crime. E quem não o fez,
eu tenho sempre dito que sou suspeita, entre aspas, né, na qualidade de autor, a estar a sugerir que leiam o livro, mas não podia fazer de frente, porque ele não foi escrito para mim, foi escrito para ser partilhado com os demais leitores. E o livro, O Rosto do Crime, abriu esta nova vertente, esta nova necessidade de dar continuidade ao que nós começamos, eu, escritor, e os leitores. A Vida do Zero ao Topo faz parte da saga que teve início com o livro O Rosto do Crime. E o que pode-se encontrar neste livro é o que já começamos a ver, que já começamos a relacionar-se quando lemos o livro O Rosto do Crime. Nós temos personagens que emergiram ou deram sequência na sua vivência literária através das narrativas do Rosto do Crime, foram para a Vida do Zero ao Topo. E o que nos motivou a escrever esse livro parte do princípio de que nós, quando nascemos, Manuel Augusto, nós nascemos no zero. E o nosso percurso enquanto vivos é para chegarmos ao topo. As pessoas poderão logo questionar-se que o topo poderá pura e simplesmente ser o sucesso, a fama. Vai depender do topo que foi definido por cada um. Mas escrever sobre a vida do zero ao topo, a vida em si mesma, já é um processo de continuidade enquanto a gente vive nessa condição humana que nos encontramos antes de entrarmos para um estado espiritual ou através da morte, isso dependendo das crenças de cada um. Mas a vida do zero ao topo é essa sequência da nossa própria vida para o percurso que vamos fazer até onde vamos alcançar as nossas realizações. As pesquisas mostram as dificuldades e o caminho que muitas pessoas passam para chegar ao topo? Muitas pessoas passam por dificuldades para chegarem ao topo, muitas vezes quando já estão no topo. Quero dizer, a verdade é que passam dificuldades para se manter no topo, porque para a gente poder chegar ao topo, a gente podia ou devia conhecer o conceito de topo. A gente devia saber o que é o topo. Mas para a gente saber o que é o topo, a gente também podia saber o que é o zero, o que é o início da vida, o que é o nada. Porque por vezes, Manuel Augusto, nós nos encontramos em situações que a gente acha-se perdido, a gente acha-se abandonado, a gente acha-se que não tem nada que pode mudar a situação que nos encontramos. É uma situação de crise, é uma situação de desespero, é uma situação que muitas vezes parece que nós estamos desligados até das crenças para quem é cristão. Parece que Deus abandonou, parece que a família não quer saber de si. Mas a pergunta é, você sabe em que estado tu estás? Sabes se realmente estás no zero? Sabes se realmente já estiveste no topo? Então, o princípio de que muitas pessoas retomam o zero, muitas vezes é avaliado na perspectiva genérica. A sociedade define um topo comum que diz, por exemplo, olha, atingiu um determinado cargo, agora saiu deste cargo, voltou para o zero. Mas, atenção, é preciso sabermos... Nem sempre quando alguém, por exemplo, é exonerado de um cargo que ocupava de grande destaque, está a voltar ao zero. Não, nem sempre isso acontece. E, aliás, se esta pessoa saber o que é o topo, se essa pessoa saber o que é o zero, se essa pessoa saber a essência que o levou ao topo, poderá perceber que o cargo que teve, ou o cargo do qual foi exonerado, pode ser até um percurso para o topo. Mas é preciso nós sabermos o que é o topo. Eu vou convidar-nos a refletir um bocadinho, Manuel Augusto, já que levantou essa questão da exoneração e cargo. Em 2016, quando foi publicado o livro Comunicação e Opinião Pública, uma das conclusões que nós chegamos depois da análise de quadros dos dados, porque é um livro que baseou-se num estudo explorado, numa pesquisa exploratória, e nós percebemos que muitas pessoas tornam-se figuras públicas em função dos cargos que lhes são atribuídos por exercício de funções. Mas este cargo que lhe foi atribuído, em um determinado momento, esta pessoa pode achar-se no topo, porque atingiu aquele cargo. Mas há outras variáveis que poderão questionar esta pessoa no seu eu, no seu íntimo, se realmente ele está no topo. Vamos lá supor alguém que tem um cargo público de grande relevância, mas essa pessoa sofre
uma questão de fórum psicológico, sofre, tem uma instabilidade emocional em função de uma grande decepção que teve. Vamos supor que é alguém que não consegue redimir-se de algo que fez e que arrependeu-se, que nunca pediu desculpa a uma outra pessoa. Então, essa pessoa, a sociedade vê que aparentemente está no topo porque tem o cargo, tem as benesses que o cargo lhe proporciona, mas não tem paz de espírito. Não dorme, não consegue desfrutar, inclusive, das benesses que esse mesmo cargo pode lhe proporcionar. Será que essa pessoa está no topo? Então, o topo não é exatamente... Como é que se pode, doutor, ter essa consciência? Como é que se pode aprender que estamos ou seja, que uma exoneração ou o facto de ter uma vida socialmente elevada não significa que está no topo? Isso aprende-se aonde, doutor? Olha, Manuel Augusto, aprende-se no que temos de mais essencial. Aprende-se no conhecimento. Quem tem o livro A Vida do Zero Topo poderá olhar para a capa e a capa ela passa uma mensagem que faz uma correlação de várias imagens. Nós temos uma imagem que, no momento, conseguimos perceber que é a figura de um órgão interno do corpo humano, que é o coração, e se nós invertermos a posição do livro, vamos dar por conta que temos uma outra imagem que é um outro órgão, que é o cérebro. Mas essas imagens não foram aí inseridas por mero acaso. Estão exatamente ligadas à nossa racionalidade, à nossa capacidade perceptiva de entender que nós, como humanos que somos, com o diferencial que temos de outros seres, que é a capacidade de racionalidade, nós vamos buscar a nossa diferença no conhecimento. O conhecimento é que vai dar-nos esta resposta, que, em função da pergunta que fez, que nós poderemos perceber o que é o topo, se nós realmente dependemos das avaliações de outras pessoas, se nós vivemos para as opiniões das outras pessoas. As outras pessoas é que ditam o nosso topo. As outras pessoas é que dizem que eu estou bem ou que eu estou mal. Somos marionete dessas pessoas. As outras pessoas dizem, olha, hoje de manhã você está bem, amanhã de tarde você não está bem. Então somos uma espécie de um boneco que estamos a ser levados à esquerda e à direita. Não quer dizer que nós, enquanto seres humanos, não devemos olhar para a questão da sociabilidade que nos faz com que nós tenhamos relações com outras pessoas, mas nós precisamos conhecer a nossa própria natureza, a nossa própria essência, e aí a palavra conhecer remete-nos ou transporta-nos mais uma vez a importância do conhecimento, e então a resposta a essa questão será sempre na busca do conhecimento, porque até os crentes sabem que o livro de Osés diz, o meu povo vai padecer por falta de conhecimento. E então a essência do homem, a qualidade que o homem tem para sair do zero ao topo vai depender do nível de conhecimento que tiver. Para se manter no topo vai depender do nível de conhecimento que tiver. Porque as pessoas que deixaram-nos esse legado do conhecimento, da sabedoria e da busca da sabedoria, sempre disseram que o estágio mais avançado que nós poderemos estar é o nível de conhecimento, o nível de relacionamento com o nosso eu, o nível de relacionamento com a nossa razão, com o nosso ser, com a nossa dignidade. Este é o estágio mais avançado. Então, buscar o topo precisa necessariamente saber, ou dotar-se de conhecimento do que é o topo, do que é o zero, do que é a envolvente social que nos ladeia, e isso é feito numa trajetória, num processo de vida que é narrado neste livro, A Vida do Zero ao Topo, em função de algumas experiências que vamos tendo e da vivência dos personagens que aí foram integrados. O Dr. Bento sentiu em algum momento a necessidade de transportar para o livro A Vida do Zero ao Topo novas personagens? Sim, temos novas personagens. O Pastor Sião faz presente. Temos o Pastor Sião, um personagem que já vem conosco desde o Rosto do Crime, a Neoma Fortes, mas temos outros personagens, temos a Guilmar, assim como acontece na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia. Nós vamos nos relacionando com novas pessoas, vamos lidando com pessoas que acabam por nos fazer viver novas experiências
porque o paradigma de um único modelo enquanto relacionamentos, enquanto seres de relações sociais, não consegue ser dogmático de nós dizermos é taxativamente só isto, a não ser que estejamos privados de determinada liberdade. Mas se nós continuarmos a nos relacionar em função do meio, do contexto, nós acabamos sempre por conhecer 2 ou 3 novas pessoas. E o livro A Vida do Zero ao Topo trouxe também novos personagens, trouxe novo estilo de humor, trouxe novo estilo de aventuras que, de uma ou de outra forma, vai acabar por ajudar as pessoas a perceberem em que momento da vida se encontram. Estando no zero ou estando no topo? Muito bem, Dr. Bento dos Santos. Vamos olhar agora para o livro O Rosto do Crime. Sente que conseguiu chamar a atenção das pessoas que têm poder e muitas vezes estão na política ou na religião como meio estratégico para omitir os seus reais objetivos? Manuel Augusto, há uma mensagem subliminar, mas onipresente no livro O Rosto do Crime. Esta mensagem é a presença, já usei a expressão e vou repeti-la, onipresente do próprio crime. Se nós perdemos a moral, a ética ou o civismo, qualquer um de nós pode ser o rosto do crime. Nós não assumimos a posição de juízes ou donos da verdade, porque o risco de sermos autores, vítimas ou virmos a ser o alvo do crime está sempre à espreita. É uma correlação. Nós precisamos sempre estar conscientes da razão, do conhecimento de que a nossa ação, se não for pautada na ética, na moral ou no civismo, ela pode se transformar em algo que, avaliando com base nos postulados da lei, seja o rosto do crime. Então, independentemente de estarmos a exercer uma atividade a qualquer nível setorial ou ministerial ou de uma outra atividade de fórum social, se nós não tivermos cuidado, em função do risco da onipresença do crime, nós podemos ser o rosto do crime. Lembra-se que no capítulo 1, Prenúncio Criminal, o livro diz, logo nos primeiros parágrafos, que o barulho que se ouvia naquela hora, que era um barulho entardecedor, que era um barulho que incomodava as pessoas, uma vez que era de madrugada, que as pessoas deviam estar a descansar, mas ouvia-se um grande barulho de pessoas que defendiam, que estavam a trabalhar, eram lotadores, que agora se chama, pessoas que põem clientes para o interior de um carro que os vai transportar, um táxi nesse caso, e as pessoas gritavam, chamando os clientes, tentando persuadi-los para subirem num carro em detrimento do outro. Mas essas pessoas a fazerem ou a exercerem essa atividade incomodavam o sono das outras pessoas que aquela hora da madrugada, 2, 3 da madrugada, deviam estar a descansar. É uma transgressão administrativa, podemos assim classificar, a poluição sonora, ou o barulho até pode incomodar alguém que talvez esteja enfermo. É só para vermos até que ponto, até que nível vai o risco de nós podermos estar em contramão com aquilo que é a lei. E aqui o Dr. Bento dos Santos, também no Rosto do Crime, faz uma chamada de atenção clara àquilo que são os bons hábitos e costumes. Sente que as pessoas receberam bem essa mensagem? O que eu pude ter de feedback até agora é positivo. As pessoas envolvem-se na leitura, identificam-se com os personagens e felizmente tenho tido um feedback satisfatório, não é? Só que, Manuel Augusto, eu acho que nós ainda temos muito para fazer. Uma das lições que tive, ou que tenho tido com o feedback que vou recebendo das pessoas que já leram o livro O Rosto do Crime, é a percepção que vão tendo na aplicação das narrativas com a sua vida diária. Há pessoas que deixaram, inclusive, determinadas ações que achavam normal, que achavam desprovidas da classificação de transgressão ou de crime, em função da experiência que tiveram ao ler o livro. Esta é uma das grandes vantagens que a literatura também tem. Dá-nos a possibilidade de não ter que viver
na vertente física, material, o facto, mas podemos experimentá-la na vertente abstrata, na vertente cognitiva, e tiramos experiência sem necessariamente termos que cometer um erro, como se diz, na prática, mas a gente pode moldar o nosso ser através dessa experiência que a transmissão do conhecimento que os livros nos possibilita usar. O Dr. Bento dos Santos, aqui nesta obra, nos leva a uma realidade periférica da modernidade ficcionada da literatura angolana. Porque a mentira, o cinismo e a chantagem são as estratégias mais usadas para o cometimento de crimes? Manuel Augusto, a mentira, o cinismo são estratégias muito usadas para o cometimento de crime, porque parece que não, mas é uma realidade. Os criminosos também são dotados de inteligência, também pensam. E se um criminoso chegar a alguém e dizer: olha, eu pretendo roubar o teu dinheiro, apesar de alguns criminosos já fazerem isto, não é? Eles fazem recurso muitas vezes de meios letais, seja uma arma branca ou mesmo uma arma de fogo, e dizem: olha, dê-me o que tens de valor, e determinam. Mas há aqueles criminosos que preferem usar outras táticas, como por exemplo, hoje, na atualidade, nós temos sido muitas vezes alvos dos propensos criminosos de burla, que tentam fraudar, que tentam burlar através de chamadas telefónicas, através de golpes. Tem já muitas técnicas agora. Sim, tem muitas técnicas. Então, como também são dotados de conhecimento, apesar pela negativa, não é? Eles tentam usar a calúnia, tentam usar a mentira, tentam usar a fraude para poder persuadir a pessoa que, se caso não tiver conhecimento, poderá ser mesmo, já é alvo, poderá ser a vítima do crime, para poder então lograr ou alcançar o objetivo que têm. Esta pessoa, vamos supor alguém que transformou-se em alvo de um criminoso, e esse criminoso está a tentar, está a fazer recurso à mentira para tentar roubar dinheiro desta pessoa, usando um argumento falso, claro, dizendo que, olha, o Banco X está a fazer essa campanha e em provimento disto a senhora vai se beneficiar daquilo, dá o seu código, N estratégias que ele vai montando com raciocínio malífico ou maléfico que tem da mentira. Esta pessoa, se não tiver conhecimento, infelizmente, vai cair nesta mentira e ele vai alcançar o objetivo que tem. Então, a mentira é uma estratégia que facilita o alcance do objetivo do potencial criminoso, salvo a ser depois julgado e provado que o mesmo é que praticou a ação. Mas então, antes disto, nós sabemos que a mentira tem esta... é usada como este veículo, e também é bíblico, não é? Até para os cristãos e não só, sabemos que Satanás tentou fazer recurso à mentira, inclusive para poder persuadir Cristo, e foi graças ao conhecimento que ele possuía, mais uma vez o conhecimento, que Jesus soube resistir e não se deixar envolver, e por que não nós também seguirmos este exemplo. Estimado ouvinte, hoje estamos a conversar com o Dr. Bento José dos Santos, é comunicólogo e também escritor, autor de 4 obras muito interessantes, 7 obras. Nós aqui estamos a apenas analisar 4 obras, mas são 7 obras, mas vamos destacar as 4. Quais são as suas escolhas de vida, o rosto do crime, do zero ao topo, e como vender o pior produto ou o pior serviço do mundo. Dr. Bento dos Santos, é possível vender o pior produto? Infelizmente é. E vou dar-lhe 2 exemplos assim rapidinhos, dos muitos que são abordados neste livro. Em certo momento, num certo país, vou evitar promover o nome por questões éticas, não é? Mas sim. O país vou mesmo revelar, uma vez que não é minha intenção revelar o nome da pessoa, mas de todo a história tem o nome deste país e desta pessoa, que é muito bem conhecida por algumas, por muitas pessoas a nível social e a nível mundial.
Na Alemanha houve uma altura que alguém alcançou o poder e depois de ter alcançado o poder, acabou por ser um dos rostos do crime mais visíveis a nível mundial Mundial, sim. pela negativa, não é? Cometendo genocídios e outras coisas mais. Esta mesma pessoa, antes de ter alcançado o poder, também ficou sob o escrutínio de uma sociedade que teve que o eleger numa primeira fase como primeiro-ministro e depois chegou a ter presidente da Alemanha. Deu início, inclusive, a uma das guerras históricas, não é, que foi apelidada de Segunda Guerra Mundial, e hoje, até hoje, o Holocausto, como é conhecido, é muito visível por isso. Também temos, ainda neste livro, Como Vender o Pior Produto do Mundo, exemplos de pessoas que, em determinado momento dos anos mais conservadores, já nos anos 60, anos 70, onde a moral, a ética e o civismo viam-se muito rigorosas em países como os Estados Unidos, a Inglaterra e também por cá, por África, vamos falar Angola, Argélia e assim por diante. Mas apareceu alguém que pegou uma revista que promovia obscenidade, levezas, quer dizer, coisas contrárias àquilo que era a própria norma social. Mas, no entanto, essa pessoa conseguiu também alcançar níveis muito altos de satisfação. É possível vender o pior produto do mundo, sim, e vou fazer agora um enquadramento com um outro exemplo que nós criamos há bem pouco tempo, quando falamos dos burladores. Sim, sim. Os burladores, quando fazem recurso à mentira, quando fazem recurso à calúnia, não só os burladores, mas há pessoas, inclusive, que usam a calúnia, que usam a hipocrisia, que usam a difamação para alcançarem objetivos. É possível vender o pior produto do mundo. Não estamos a dizer que deve ou é a coisa certa que deve ser feita. Mas infelizmente muitas pessoas recorrem a isso para vender o produto do mundo, porque as pessoas muitas vezes tornam-se vulneráveis em função dos propósitos ou objetivos que têm e não olham, não têm meias medidas para poderem abraçar aquilo que lhes parece ser o caminho mais fácil para alcançar o que pretendem. Dr. Bento, sem entrarmos muito no cerne da questão e também no próprio livro, qual é a estratégia certa para que se possa vender um produto e gerar lucros? A primeira estratégia é que esse produto tem que ir ou tem de atender uma necessidade. Nós, para podermos vender um produto ou um serviço, devemos primeiro ter em atenção que este produto ou esse serviço terá de atender uma necessidade. Então, nós devemos olhar para as necessidades humanas. Qual é o problema, qual é a necessidade, qual é a falta que esse produto ou esse serviço terá como solução. A pergunta foi curta e direta, a resposta também. Muito bem. Dr. Bento dos Santos, olha, estamos a ficar sem tempo, mas ainda assim gostava de olharmos para o livro Pensar Social e Exercer Cidadania, que aborda aqui questões sociais relevantes. Acredita que atualmente a literatura tem ajudado na transformação da mentalidade, principalmente dos jovens? Manuel Augusto, vou responder isso com um nível de preocupação acentuada enquanto pesquisador. Tenho estado a acompanhar em vários canais que é possível, não é, a gente interagir com os mais jovens e não vou esconder a minha preocupação pelo déficit de qualidade que muitos jovens têm, apesar de também termos alguns jovens com muita qualidade no nível de conhecimento que exteriorizam, mas falando a grosso modo, há um déficit muito acentuado com as plataformas digitais, as redes sociais. É possível a gente ter mais acesso à exteriorização do conhecimento que esses jovens têm, ou que esses grupos que são os jovens têm, e a gente manifesta um nível de preocupação muito alto. E esse nível de preocupação, eu tenho procurado dar o contributo com a promoção e a elaboração da arte literária,
No entanto, também há uma responsabilidade institucional que começa, felizmente, a fazer eco. Eu creio que no histórico que temos cada LAC, nos programas que já foram feitos anos atrás, nós falamos sobre isso, Manuel Augusto, hoje, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, sim. Há mais de 10 anos que nós falamos sobre isso. E hoje, quando eu sento perante a um recurso tecnológico como a televisão e vejo uma notícia, e já noto que há estados, como por exemplo os países da União Europeia, acabaram de aprovar leis que limitam o uso de telefones em função da possibilidade que há para fazerem recurso às redes sociais, e começa a haver agora uma parte de mais responsabilização institucional na necessidade de orientarem os adolescentes e os jovens para aquilo que é de melhor. Nós não podemos ficar atrás. Portanto, o déficit que nós temos relativamente à qualidade de conhecimento por parte do grupo de jovens é muito preocupante. E a leitura tem um outro desafio para nós, Manuel Augusto, para ti, para mim, sim. E principalmente para os encarregados de educação. Não digo apenas pais, porque há tios, há irmãos, inclusive, que têm o papel de encarregados de educação. É tentarem saber um pouco mais quais são os benefícios que a leitura tem para as pessoas. As pessoas não sabem, não têm ideia da dimensão que tem a nível de benefícios a leitura. E da mesma forma que também não conhecem os prejuízos que têm o uso de tecnologias não orientada ou não coordenada. Vou dar um exemplo rápido. Uma criança que tem um acesso, vamos supor, até os 15 anos ou 14 anos, que tem permanentemente telefone, ou até os 16 anos, e não tem hábito de leitura, nunca leu um livro, só para não dizer adultos, né? Sim. Até os 16 anos ainda não teve a experiência de ler um único livro sequer. Mas tem diariamente acesso e disponibilidade de usar o telemóvel e com as demais plataformas que o telemóvel possibilita, redes sociais e assim por diante, vai lendo mensagens curtas, vai trocando, vai escrevendo. Já falamos sobre isso, inclusive no Pensar Social e Exercício de Cidadania. Sim. Há um capítulo que chamou a atenção das abreviaturas que iam surgindo. As pessoas já têm pouca bagagem a nível de conhecimento ainda das palavras. Ficam a abreviar as palavras. Tem pouco conhecimento das regras gramaticais e vão abreviando. E hoje até preocupante é que há pessoas que hoje são adultas e transportaram essa falha, esse erro. E essas mesmas crianças, foi constatado, há estudos científicos, quem quiser pesquisar que pesquise, estão a apresentar um novo problema no interior das salas de aulas, que é a falta de atenção. Não conseguem se concentrar, não conseguem focar-se na matéria, não conseguem ter um senso crítico mais aprofundado, e para os adultos também há consequências. Por exemplo, há muitas pessoas a terem problemas precoces de perca de memória, porque não treinam o cérebro, não sabem o benefício que a leitura tem, porque no exercício que nós fazemos com a leitura, nós treinamos os órgãos todos de sentido, Manuel Augusto. Há uma grande diferença entre tu a ouvir uma música, ou a ver um filme e a leres um livro. A leres um livro, tu concentras todos os órgãos de sentido no que estás a ler. O teu foco fica exatamente aí. Mas isso é um outro assunto que vamos ter que falar numa outra. Mas, Dr. Bento dos Santos, vou pegando aí nessa sua deixa, por que o Dr. Bento dos Santos chama sempre a atenção das pessoas para a leitura? Será que é para que comprem os seus livros? Porque existem pessoas que pensam que ler é uma perca de tempo. Preferem fazer outras coisas, como dançar, ouvir músicas, assistir filmes ou novelas. Muito bem, Manuel Augusto. Esta pergunta vem a calhar, vou assim dizer. Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Manuel Augusto, a leitura, é o que eu estava a dizer, a leitura tem imensos benefícios e eu tenho estado a tentar promover esses benefícios para o conhecimento das pessoas. Por quê? Porque nós, quando lemos, nós treinamos os nossos neurônios. Os nossos neurônios, ao interagirem entre si, eles criam sinapses. Essas sinapses que vão criando, que são pequenas essas sinapses cerebrais,
são pequenos fachos de energia que eles vão treinando, que fazem bem à nossa própria saúde, e fortalecem o nosso próprio cérebro. E esse fortalecimento que aumenta, inclusive, a nossa capacidade de raciocínio, aumenta o nosso bem-estar, nós próprios nos sentimos melhor. Também ajuda a combater várias doenças, como, por exemplo, ele funciona como terapia, a doença de asma, por exemplo, as questões ligadas ao stress são extremamente reduzidos. Quer dizer, há N vantagens, porque ao lermos, as pessoas tornam-se muitas vezes mais empáticas. A leitura nos ajuda, inclusive, a prevenir a demência. Poucas pessoas sabem. Ela funciona, inclusive, como uma terapia para a gente evitar o risco de ter problemas psicológicos. Depende também do tipo de leitura, não é? Sim. A leitura, inclusive, ajuda-nos a ter um sono mais tranquilo. A leitura permite que o próprio leitor tenha experiências de cognição pós-realidade, aquilo que nós já tivemos aqui a dizer. Não precisa estar necessariamente a viver traumas que poderiam, inclusive, deixá-lo sequelas para a vida toda, mas pode ganhar experiências que o permitem prevenir-se de ações futuras. Quer dizer, são N vantagens que a leitura proporciona. Eu fui mencionando algumas, que ao invés de estar só a promover os livros, que estaria mais direcionado para o título dos livros, o conteúdo dos livros, eu tento passar uma mensagem da importância que a leitura tem para o próprio desenvolvimento pessoal de cada um, enquanto terapia para o nosso próprio desenvolvimento humano. Dr. Bento dos Santos, não temos mais tempo. Muito obrigado. Qual é a mensagem que deixa para a juventude e que lições as pessoas poderão tirar das suas obras? Bem, a mensagem que eu deixo para a juventude é que todos os jovens, e não só adultos, pessoas idosas, as crianças estão numa fase ainda de treinamento, mas não deixam de ter, são detentores de um tesouro riquíssimo, incalculável o seu valor. Esse tesouro está em cada um de nós, que é o nosso cérebro, que é a nossa capacidade de raciocinar. Agora, cabe a cada um descobrir como explorar esse tesouro. E para descobrir da melhor forma como podemos explorar esse tesouro que temos dentro de nós, enquanto seres vivos, como pessoas, nós procuramos ou devemos buscar o conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. Eu acompanho e não menosprezo os desafios sociais que nós temos, mas é preciso termos consciência que muito do que nos falta deve-se à falta de conhecimento que nós temos. O nosso país tem uma imensa potencialidade a nível de recursos. Mas, Manuel Augusto, para tu tirares uma banana e transformares essa banana em pote de banana e em empacotares e etc., vai depender da capacidade do teu cérebro de produzir isto. E os outros povos vêm para aqui com a inteligência e o conhecimento que têm e tiram os recursos que nós temos porque nós não temos esse conhecimento. Alguém vai dizer, não, mas temos, mas o governo não dá apoio. Eu não estou a dizer disto. Eu estou a dizer que cada um de nós pode explorar o potencial que tem. E é este o recado que eu deixo para a juventude: buscarem o conhecimento em fontes credíveis, e a leitura é um passo sui generis para poderem alcançar. Sem deixar também de dizer que temos uma linha estruturada de livros que o pode ajudar, né? Que pode ajudar quem assim o quiser. Temos o Rosto do Crime, temos A Vida do Zero ao Topo, temos Como Vender o Pior Produto ou o Pior Serviço do Mundo, temos Quais são as Suas Escolhas de Vida, temos Comunicação para a Mobilização Social, Pressuposto para Ações Coletivas, temos Comunicação e Opinião Pública, e temos Pensar Social e Exercer Cidadania. É um contributo que nós podemos disponibilizar. E onde é que se pode encontrar essas obras? Manuel Augusto, nós temos o Centro de Vendas, Boas Compras. Nessa altura que nós estamos a falar, os livros estão praticamente esgotados. Temos promovido diariamente. Alguém com tecnologia faça o recurso às Boas Compras, há de encontrar os contactos, tanto a nível de redes sociais, tanto a nível de telefone.
Temos também as livrarias paulinas, que ainda têm exemplares de alguns dos nossos livros. Estamos a tomar Eu, por acaso, nas Irmãs Paulinas ainda vi O Rosto do Crime. Sim, sim, sim. sim. Foi hoje mesmo. Sim, ainda temos alguns livros nas Irmãs Paulinas. Estamos a tratar de... Estamos a fazer diligências para as parcerias surgirem e pudermos aumentar o número de tiragem e pudermos então também ampliar o mercado, não é? Porque há pessoas também que encontram-se noutras paragens, noutras localidades, noutras regiões que precisam de ter os livros mais próximos dos mesmos para poderem adquiri-los. Muito bem, Dr. Bento, mais uma vez foi um prazer conversar consigo, boa continuação e estamos juntos. Obrigado, Manuel Augusto, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Laca, obrigado a Angola, estamos juntos. Muito bem, estimado ouvinte, foi assim a conversa agradável com o Dr. Bento José dos Santos, escritor e também comunicólogo. Estivemos aqui a refletir em torno da sua vasta obra literária. Temos aqui 7 livros, mas hoje destacamos apenas O Rosto do Crime, A Vida do Zero ao Topo, Como Vender o Pior Produto ou o Pior Serviço do Mundo e quais são as suas escolhas de vida. Vamos fazer uma curta pausa no Lactur Cultura e Turismo de hoje e daqui a pouco voltamos então para a última parte.